Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Resenha da Bola, aqui no canal 8 da NET Campinas. Nesta segunda-feira vamos falar bastante da rodada dos principais campeonatos estaduais do Brasil. Lógico, é muito importante a sua companhia. Eu peço para que você de casa não tenha a possibilidade de assistir ao vivo em casa através do canal da NET. Você tem algumas opções importantes através do tablet, do celular, do seu smartphone e também de um computador. Basta você estar conectado à internet e abrir o site www.resenhadabola.com.br ou você pode ter a opção no www.canal8, digite canal8.tv.br ou, se preferir, tem um celularzinho, baixe o app do Canal 8. Lá também você assiste ao vivo em qualquer parte do Brasil e do mundo. Segunda-feira nós reservamos esse programa justamente para comentar um pouco da rodada dos principais campeonatos estaduais. Vamos começar com o Campeonato Carioca. Tivemos um final de semana de muitos gols. Nova Iguaçu 0, Americano 4. Importante vitória do Americano. O Ameriquinha 2, Friburguense também 2. Também um empate importante para o América. É lógico que o Friburguense foi buscar esse empate fora de casa. Bangu 1, Macaé 0. Boa campanha do Bangu. Flamengo 2, Madureira 0. Classificado o Flamengo já para a semifinal. Boa Vista 2, Volta Redonda 1. O Voltaço também perdendo mais uma, mas já estava classificado. Então Boa Vista e Volta Redonda também classificado. Fluminense 3, Botafogo 0. Com essa goleada, com essa vitória expressiva, o Fluminense também classificado. Então Flamengo e Fluminense, Boa Vista e Volta Redonda classificando-se para as semifinais do Campeonato Carioca 2020. Tivemos Portuguesa também 2, Vasco 3. Mesmo com essa vitória, o Vasco não conseguiu se classificar para outra fase. Cabo Friense 2, Resende 3. A vitória também do Resende foi insuficiente para a classificação desses times para a semifinal. No turno único, o Americano líder com 7. Aí você tem Boa Vista e Flamengo com 13. No grupo B, você tem Fluminense com 15, Volta Redonda com 12. Esses os classificados para a semifinal, próxima fase importante do Campeonato Carioca 2020. Lembrando que o Campeonato Carioca é dividido em 2 etapas, O Campeonato Carioca, ele tem a primeira etapa jogando todos contra todos, classificam-se os 2 primeiros de cada grupo e aí fazem-se as 2 semifinais. O primeiro de um grupo com o segundo do outro, o segundo do outro contra o primeiro do outro grupo, tá? Então essa que é o Campeonato Carioca 2020, um campeonato que para muitos chato, Porque não se dá muito mais oportunidades a outros clubes classificarem. Lógico que nesse caso, como esse ano nós temos aí o Volta Redonda e também o Boa Vista, que acabaram fazendo boas campanhas e deixando os outros 2 clubes grandes, Vasco e Botafogo, fora. Botafogo, para você ter uma ideia, não se classificou tendo 9 pontos ganhos. E o Vasco da Gama apenas 7, num campeonato que requer uma qualidade muito superior. Começo de temporada, 5, 6 jogos para cada um nesse começo de turno, já preparando para um campeonato brasileiro deste ano que vai ser muito complicado. Então Vasco da Gama e Botafogo não se classificaram para outra fase. Flamengo e Fluminense, Fla-Flu, grande Fla-Flu, se classificando para a próxima fase do Campeonato Carioca. O Carioca está muito empolgado, principalmente o time do Flamengo, que acabou fazendo apenas o segundo jogo esse final de semana, mas foi já um 2-0 com o gol de Gabigol. O Gabigol, para quem não sabe, foi comprado pelo Flamengo, já é totalmente do Flamengo, e a expectativa do torcedor flamenguista por um ano de muitos títulos também. Outros campeonatos para a gente poder comentar um pouquinho agora, além do Campeonato Carioca, Campeonato Catarinense. Nós tivemos Juventus 2, Joinville 3, tá aí o Jack, vindo para forte nessa fase, o Jack que não começou bem, mas está numa fase boa de recuperação. Brusque 1, Tubarão também 1,
Avaí 0, Criciúma 1, Concórdia 0, Figueirense 2, Marcílio Dias 1, Chapecoense 0. E que coisa Chapecoense, hein? Numa derrocada que começou o ano passado, acabou caindo para a Série B do Campeonato Brasileiro, praticamente também na 9ª e na 10ª posição, Concórdia e Chapecoense, os dois fazendo a pior campanha, as piores campanhas dentro desse campeonato estadual. Possivelmente, se o Chapecoense não melhorar, também credenciada ao descenso para a Série A2 do Campeonato Catarinense, olha, será muita coisa de ruim, o fim praticamente de uma série muito boa que vinha a Chapecoense de alguns anos seguidos dentro da elite do Campeonato Brasileiro e dentro também da elite do Campeonato Catarinense. E com essa situação, com apenas 2 pontos ganhos, o Tubarão, para vocês terem uma ideia, que é o 8º fora desse fantasma do rebaixamento, tem 5. Tá? E o Tubarão também que vem fazendo uma péssima campanha. O Juventus, na 7ª colocação, já tem 7 ao lado do Avaí. Curiosamente, os 2 times lá do sul do país, que fizeram péssima campanha na Série A do Brasileiro, estão em situações também dentro do estadual complicado. O Avaí é apenas o 6º colocado, enquanto a Chape é a 9ª colocação na zona da degola. Então, situação complicadíssima, eu vejo essa da equipe do Avaí e principalmente da Chapecoense. Situações complicadíssimas. Eu me pergunto muitas vezes, né? Acaba fazendo um campeonato em detrimento, ruim assim, em detrimento do quê? Dinheiro acaba tendo. Porque você saiu de um campeonato brasileiro, vendeu alguns jogadores interessantes. E aí, no ano seguinte, você acaba não tendo uma situação boa dentro de uma competição. Tudo isso é fruto de planejamento. São clubes que têm uma estrutura muito boa, têm CTs de treinamento, têm torcidas grandes, só que não conseguem mais do que tudo, fazer um planejamento a contento. Os profissionais que lá estão não são capacitados a fazer um planejamento de um ano para o outro. E aí acaba acontecendo isso. O futebol piorou, declinou em qualidade técnica. E isso faz com que algumas equipes também acompanhem esse declínio técnico. Não era para acontecer, principalmente Avaí, Chapecoense, Joinville de Santa Catarina, são times que não poderiam estar na situação que estão. Mas o planejamento, muitas vezes a ganância de alguns homens que lá estão no poder, fazem com que esses times tradicionais acabem sendo alvo de declínio técnico. E esse declínio técnico corrobora muitas vezes com o descenso também. É o que está acontecendo com a Chapecoense. A Chapecoense, que representava o estado de Santa Catarina na elite, juntamente com o Avaí, não estão mais. Vão ter que lutar muito se quiserem em 2020 voltar à elite do brasileiro, mas a campanha que vem fazendo dentro da competição estadual é prova de que vai ser um ano muito amargo, não só para o Avaí, mas também para a Chapecoense, dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, para você ter um início de ano muito bom, você mensura isso através do estadual. Se você faz um bom estadual, significa que já é 30%, 40% para você fazer um bom campeonato brasileiro da Série B. Isso vale também para os times grandes de São Paulo, para os times outros grandes dos seus campeonatos estaduais. Fez um bom estadual, significa que você está no caminho certo. Que esses jogadores que lá estão têm qualidade técnica e essa qualidade técnica pode ser, lógico que colocado 2, 3, 4 jogadores, 4 reforços, que você vai buscar normalmente em março, quando acabam os estaduais, para começar em abril, maio, um campeonato brasileiro, seja ele da Série A ou da Série B, em um bom estágio técnico, porque físico já vai estar, 3, 4 jogadores para enxertar um elenco como esse, já é o suficiente para você fazer uma boa campanha. Os 2 clubes de Campinas não fizeram esses bons campeonatos estaduais o ano passado. Então já era de se esperar um campeonato brasileiro da Série B ruim, como fizeram Ponte e Guarani ruim. Né? O Guarani praticamente o campeonato todo dentro da zona de rebaixamento. Aí com a entrada do Carpini, acabou recuperando esse time e fugindo do rebaixamento. Já a Ponte Preta, um pouco diferente, fez um bom início do campeonato, estando entre os 4 melhores da competição. Trocou-se o treinador
veio o Gilson Kleina e o time não conseguiu mais reeditar a boa campanha do início do Campeonato Brasileiro, chegando até, se tem mais 3 rodadas, acho que a Ponte não teria um sucesso que teve de permanência dentro da competição no ano passado. Então mudou-se alguma coisa para esse ano e a gente espera que esses clubes que são importantes dentro do campeonato estadual possam refazer o planejamento no início de uma temporada para começo de outra. O dinheiro é bom. Os campeonatos estaduais e o Campeonato Brasileiro Série A e Série B pagam um bom dinheiro. Só que muitas vezes a dívida dos anos anteriores, elas são tão imensas que acabam ofuscando um bom planejamento para o ano seguinte. Então acho que, dependendo daquilo que acontecer, tem que se equacionar as dívidas primeiro, paga-se todas as dívidas que se tem, porque senão vira uma bola de neve, e quanto mais você tem essas dívidas, mais você vai acumulando de um ano para outro. Elas vão se acumulando, e aí se tornam impagáveis, como muitos clubes têm dívidas astronômicas, 700 milhões, 600 milhões, 800 milhões, mais de 1 bilhão, acaba não tendo condições de pagar, né? E aí você fica com o nome sujo na praça e dificilmente o clube tende a ter sucesso dentro das competições que acabam disputando, porque essas dívidas são astronômicas e aí a folha de pagamento tem que ser diminuída para você ter um mínimo de condições de honrar com os compromissos feitos lá atrás. Então, o gerenciamento, mesmo com algumas leis que foram criadas dentro do futebol brasileiro, a lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, mesmo assim, tem clubes que ainda gastam aquilo que não arrecadam. Tem clubes que ainda fazem planejamento em cima de montantes que não irão receber. Um exemplo disso foi a própria Ponte Preta ano passado, colocou no seu borderô, no seu planejamento de 2019, que aconteceria o acesso de 2019 para 2020, que seria campeão da Série B. Olha que absurdo. E o acesso viria. E aí colocou o montante que receberia na Série A já no planejamento que foi feito ano passado. Então isso é um exemplo de como não fazer, de como não administrar um clube, de como não fazer certos planejamentos. O planejamento tem que ser em cima daquilo que é palpável, daquilo que você sabe que você vai ter em mãos. Se o clube recebe 20 milhões, 30 milhões, é com aquilo que você vai trabalhar. Não é futuramente pensando que você vai receber mais 40. Não, isso são adendos que você coloca num projeto. Se você receber em torno disso, em detrimento daquilo, você pode usar. Mas não pode se tornar um ativo dentro do planejamento. Não é ativo, pelo contrário. Aquilo possivelmente você vai ter. E tem clubes que trabalham com isso. Tem clubes que montam um time achando que vai ser campeão, que vai ter um acesso, conta com o dinheiro que vai receber lá na frente e acaba isso não acontecendo. Então é muito complicado, desastroso isso, e a gente fica muito preocupado quando clubes tradicionais usam esta artimanha, muitas vezes até para enganar o seu torcedor, o seu associado. Nós temos um ativo aqui para esse ano de um aporte de 40 milhões, mas se você for ver os 40 milhões, 10 é palpável, 10 é aquilo que você recebeu de cota de televisão ou de patrocinadores que você tem. Os outros 30 possivelmente virão, mas esse possivelmente não pode ser colocado como o dinheiro que você vai contar para o planejamento, senão você vai ser cobrado depois pelo seu torcedor. Ué, cadê os 40 milhões que vocês tinham para usar esse ano? Mas daí depois vem a tônica que você na verdade não tinha os 40 milhões. Mas por que você informou que você tinha 40? Mas eu informei porque nós sabíamos que íamos ter o acesso. Vocês sabiam? Com qual realidade vocês trabalham? Com qual fantasia vocês trabalham? Montar um time de futebol não é assim, como a varinha de condão. Você monta o time e chega no final do ano, já teve o acesso, a camisa joga sozinha, o nome joga sozinho. Antigamente jogava, né? Antigamente você tinha uma camisa forte, já era um dos primeiros quesitos para você ter um acesso, para você ter conquistas dentro das suas fileiras. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia um time do interior, recém-formado ou que não tem tantas tradições, não tem nem pudor nenhum em ganhar de um time considerado dos grandes do elite do futebol brasileiro. O futebol está tão nivelado por baixo, né, que hoje em dia o pequeno não tem medo do grande. E acho que tem que ser assim mesmo.
Eu acho que o futebol é feito 11 contra 11. Então, aquele que tem melhor condição técnica que vence a partida. Um exemplo nós tivemos ontem na Arena Corinthians, onde o Corinthians acabou perdendo para a Inter de Limeira. A Inter de Limeira, até nós falávamos aqui que entraria, o próprio Elano fala isso no seu dia a dia, que a Inter de Limeira entraria dentro da competição como primeira meta se manter dentro dela. Hoje já está com 9 pontos, mais 3, mais uma vitória que ela tiver, olha que ela já enfrentou o Santos, já enfrentou o Corinthians. Mais 3 pontinhos, ela praticamente, que é a conta que nós temos 12 pontos mais ou menos, já livra do rebaixamento para a Série A2. Então essa é uma conta que eles estão fazendo, já tem 9 pontos. A Inter de Limeira já tem 9. Já divide a primeira colocação no grupo de São Paulo, que acabou perdendo ontem. Então olha a situação dos times. Então a Inter de Limeira, que estava praticamente fadada ao rebaixamento, hoje já estão até se pensando em classificação dentro do grupo que tem em São Paulo também. Então precisa tomar muito cuidado, às vezes, no planejamento. Porque às vezes você acha, nós somos time grande, e o time grande não vai ficar fora de uma competição. Vai sim, porque o time pequeno começou em novembro. O time do Mirassol começou a treinar em novembro do ano passado. E olha o trabalho que vem fazendo. Olha a campanha, o Santo André também idem. Olha a campanha que o Santo André vem fazendo. A Inter também começou em outubro a montagem do seu elenco, vem trabalhando forte fisicamente, teve um probleminha de estreia, né? Acabou tomando 4 do Guarani, mas foi ali falta de entrosamento dos jogadores da equipe da Inter. Mas olha o que o Elano vem fazendo também, que é uma das gratas surpresas como treinador, ao lado do Carpini. Né? O Paulo Roberto, que a gente já sabe que é um grande treinador, vem fazendo aquilo que a gente já imagina o trabalho do Paulo Roberto dentro do Santo André, porque já é um treinador que trabalha já em Série A, Série B do Campeonato Brasileiro, renomado. Mas Elano e o Carpini, que começou ano passado, pós ser jogador de futebol, já é um treinador que já sabe o que faz. Então precisa tomar muito cuidado com o planejamento a se fazer de um ano para o outro. É isso que a gente cobra sempre aqui no programa Resenha da Bola. Vamos à primeira parada aqui do nosso programa. Logo após as mensagens comerciais estaremos de volta rapidinho falando de muitos outros campeonatos estaduais pelo Brasil e também pelo mundo. Nos aguarde.